Olá, Eduardo Lapa do site Cardio Papers. Hoje eu estou aqui para falar com vocês rapidamente sobre tratamento do diabetes tipo 2. Na época eu era residente de clínica, cardiologia, não tinha tanto mistério você tratar diabetes tipo 2 porque as opções de terapêutica não eram muito grandes, né? Então você tinha a boa e velha metformina, que já se usa há décadas, e numa segunda via ali você tinha as sulfonilureias, quer fossem as mais antigas, como a glibenclamida, ou as mais modernas, como glicazida e glimeperida. Saía disso, você ia para a glitazona. Já tinha um preconceito grande dos cardiologistas com a glitazona, já que estudos com rosiglitazona mostraram piora da insuficiência cardíaca. Muitas vezes o paciente descompensava da insuficiência cardíaca por causa de ganho de líquido, etc. E as outras medicações, como glinidas, etc., terminavam ficando mais a cargo do endocrinologista. Resumindo, você usava metformina, combinava com a sulfonilureia, não resolveu, mandava para o endócrino. Tranquilo. Hoje em dia a coisa é um pouco diferente, porque nos últimos anos a gente teve uma série de publicações com novas medicações e não só elas mostraram benefícios em relação às antigas, mas elas mostraram diminuição de eventos cardiovasculares. Então, a interface entre cardiopatia e diabetes, que sempre foi importante, agora cada vez mais é fundamental que o cardiologista domine essas estratégias, já que elas são medicações de prevenção secundária, né? Do mesmo jeito que a gente usa essa estatina para um paciente que já infartou, por exemplo, se você está com um paciente coronariopata e diabético, a gente tem opções hoje em dia que podem diminuir o risco desse paciente vir a ter eventos no futuro. Então, para facilitar a vida, o American College recentemente publicou um statement justamente de tratamento do diabetes tipo 2 em pacientes com cardiopatia. E aí os pontos principais são, primeiro, a metformina continua sendo a droga de primeira escolha, tirando contraindicações, obviamente, paciente com disfunção renal grave, por aí vai. Isso porque a evidência que metformina diminui evento cardiovascular nem é lá essas coisas, é subanálise do estudo, o KPDS, etc. Mas é uma medicação que a gente já tem uma experiência muito grande, extremamente barata, no Brasil consegue pegar pelo esquema da farmácia popular, e que ainda contribui com a leve perda de peso, diminui bem glicada. Então, indiscutivelmente, pelas sociedades americanas, continua sendo a primeira opção. Você usou a metformina e o paciente não controlou adequadamente a glicada, que costuma ser a regra, você vai ter que partir para uma segunda opção. E aí a gente tem dois grandes grupos de medicações que mostraram benefícios cardiovasculares, que são os inibidores da SGLT2, que são as glifosinas, empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina, e do outro lado, essas medicações todas são via oral, e do outro lado a gente tem os análogos da GLP-1, cujos dois mostraram benefício em pacientes cardiopatas, que são o liraglutide, que é o Victoza, né, o nome comercial, e o semaglutide, que está para chegar no Brasil ainda. Beleza, Eduardo, como é que eu faço na prática, então? Esse último grupo, por sinal, é injetável, né? Então, já tenho alguns pacientes que não gostam tanto por causa da questão de ter que tomar a injeção, apesar de doer muito pouco. Mas na prática, o que é que o guideline manda? Se você tem um paciente que tem insuficiência cardíaca e diabetes, primeira opção metformina, não controlou com metformina, a segunda opção são os inibidores da SGLT2, certo? Lembrando que a empaglifosina, que é provavelmente a mais conhecida atualmente, mostrou diminuição de mortalidade, inclusive no estudo EMPA-REG Outcomes 2015, que foi publicado no New England. Beleza, então com insuficiência cardíaca não tem muito mistério. Metformina primeiro, inibidores da SGLT2 em segundo lugar. Se o paciente não tiver insuficiência cardíaca, mas for, por exemplo, coronariano, o paciente já teve um infarto, fração de ejeção preservada, uma angina estável, aí você iria para metformina primeiro, sempre, e segunda opção, a diretriz coloca como equivalente os inibidores da SGLT2 ou os agonistas do GLP-1. Aí ficaria mais a cargo de o que é que você tem mais costume, tem a questão do preço, os análogos do GLP-1 costumam ser mais caros do que os inibidores da SGLT2. Em relação, se você for pegar uma empaglifosina da vida, o custo ficaria ali R$100 e poucos por mês. Você pode passar ou 10 ou 25 miligramas no EMPA-REG em relação a controle, a diminuição de risco não teve diferença, mas a dose maior de 25 miligramas costuma baixar mais a glicada. Uma alternativa que você pode fazer, às vezes, o paciente com um pouquinho mais de dificuldade financeira, você pode prescrever o comprimido de 25 miligramas e mandar ele, orientá-lo a quebrar o comprimido no meio, que aí daria 12,5 miligramas, próximo da dose de 10 miligramas, que comprovadamente é eficaz em reduzir risco cardiovascular. Então aqui foi uma breve revisão que a gente fez sobre isso.
Não tem como, o cardiologista tem que dominar essas medicações, pelo menos ter uma de cada grupo que ele sabe manejar bem. E aí, lógico, passou de 2 antidiabéticos, a coisa não está indo bem, aí certamente eu parecer com o endocrinologista para acompanhar o paciente em conjunto. Gostou da dica? Fica ligado que toda semana a gente vai colocar coisa nova por aqui.